Gente, olha que comentário bacana que eu recebi de um fã no último vídeo que eu postei falando sobre as manifestações bolsonaristas que rolaram no último domingo. O nome dele é Samuel Coutinho. Ele disse o seguinte: cara, eu estava até tentando elogiar o seu vídeo, mas não tem como. Você tem que entender que no meio dessas pessoas não existem só bolsominhos. Aí você vem e chama todo mundo de gado? E aí eu respondi, eu disse, vou te responder em vídeo. E ele me respondeu, é uma honra. Então, sinta-se honrado. Bem, eu acho que esse discurso que, tem muita gente que é manipulada e por isso que apoia o Bolsonaro. Esse discurso já está ultrapassado, sabe? Esse discurso era válido lá em 2018, 2019. Mas hoje, depois de tudo que a gente passou nas mãos do desgoverno Bolsonaro, não se aplica mais. Essas pessoas que apoiam o Bolsonaro, mesmo depois de tudo que aconteceu, né, durante o governo dele, são pessoas que não estão enganadas. Porque as provas estão aí, as pessoas viram. Então, essas pessoas continuam apoiando o Bolsonaro é porque são pessoas que compartilham da mesma ideologia podre do Bolsonaro. Então são pessoas podres igual ao Bolsonaro. São tudo farinha do mesmo saco. Mas se você não está entendendo do que eu estou falando, vou refrescar a sua memória, meu caro amigo. Vamos começar com essa matéria aqui, que circulou em diversos portais de notícias e também nas rádios, na época ali no finalzinho da pandemia. Eu tenho até o áudio de uma rádio aqui. Vamos ouvir. O Brasil é o pior país do mundo no combate à pandemia de Covid-19, segundo um estudo divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Lowy, em Sydney, na Austrália. O Instituto analisou o desempenho de 98 nações a partir de 6 diferentes critérios, como casos confirmados, mortes e capacidade de detecção da doença. E o Brasil ficou na última colocação, com 4,3 pontos de um total possível de 100. A Nova Zelândia, que aparece no ranking como o país que melhor enfrenta a pandemia, somou 94 pontos. Na lista dos piores, o Brasil aparece atrás do México, Colômbia, Irã e Estados Unidos. As informações são da agência de notícias RFI, publicadas pelo UOL. Em número total de mortes, o Brasil perde apenas para os Estados Unidos. As duas nações mais populosas do continente americano tiveram em comum governos de líderes populistas e nacionalistas, Jair Bolsonaro no Brasil e Donald Trump nos Estados Unidos, que minimizaram ativamente a ameaça da Covid-19, ridicularizaram o uso de máscaras e se colocaram contra o lockdown, enquanto os países eram altamente infectados pelos vírus. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual, Douglas Matos. Bem, isso foi só para começar. Vamos em frente. Vamos falar dos R$ 200 que o governo Bolsonaro queria dar de auxílio emergencial, né? E só durante 3 meses. R$ 200 para uma pessoa sobreviver durante a pandemia, né? Só que a oposição lutou para que esse valor fosse de no mínimo R$ 600, pois a oposição de esquerda, na época, que era a minoria, queria o valor de um salário mínimo. Porém, como precisava da ajuda ali do Centrão para conseguir aprovar, né, e o Centrão achava um salário mínimo um absurdo, fecharam em R$ 600. Mas se dependesse do Bolsonaro, seria só R$ 200. Mas ele não via nenhum problema em gastar mais de R$ 1 milhão, dinheiro público, em suas motociatas para alimentar o seu ego. E tudo isso durante a pandemia. E é claro que R$ 600 não era muita coisa. Ainda mais durante uma pandemia, onde tivemos aí preços elevados, né? Vimos a galera na fila do osso, sabe? O brasileiro passando fome. Enquanto isso, o Bolsonaro debochava da cara da população. Falava que essa história de fome no Brasil é balela, que não existia fome no Brasil. Vamos lembrar também da crise do oxigênio que rolou lá no Amazonas, lá em Manaus, né? Que em uma única noite, 19 pessoas perderam suas vidas por falta de cilindro de oxigênio. E aí tivemos uma mobilização, né, por parte dos artistas, né, dos influencers, que fizeram doações de oxigênio para a região. Inclusive, o próprio Maduro, que é o ditador da Venezuela, fez uma doação de oxigênio para ajudar o povo de Manaus, o povo do Amazonas. Olha que absurdo. Um ditador teve mais coração do que o presidente do país. E sabe qual foi a desculpa que o governo deu na época? Que eles não sabiam do que estava acontecendo, que eles não tinham sido avisados. Porém, tem documentos que comprovam o contrário,
que comprovam que o governo do Amazonas pediu ajuda ao governo federal, comunicou ao governo federal que eles estavam enfrentando uma crise por falta de oxigênio, que o estoque já estava muito baixo. Mas aí o governo federal recusou. O presidente, né, o desgraçado do Bolsonaro, disse que não era da competência do Ministério da Saúde fornecer oxigênio, né, lá para Manaus. Tudo isso por causa da birra, né, que teve a ordem do STF, né, dando autonomia para os estados administrarem ali a crise. Mas depois a gente descobriu que não foi só birra, não. Foi porque Bolsonaro, junto com seu ministro, né, o Pazuello, né, estavam fazendo testes na população de Manaus. Estavam testando a imunidade de rebanho, coisa que foi amplamente, né, rebatida pelos maiores cientistas desse país e do mundo, os especialistas. Né? Tivemos a ex-mulher do ministro, que falou isso. Tivemos o vice-governador, que falou a mesma coisa. E sabe qual foi o resultado desse experimento feito pelo Pazuello e pelo Bolsonaro? Mais de 60 vidas perdidas. Mais de 60 vidas perdidas. E sabe o que aconteceu? Nada. Ninguém foi preso. O Pazuello na CPI encontrou uma brecha para conseguir mentir sem ser preso. Olha só. E até hoje, ninguém foi responsabilizado pelo que aconteceu lá em Manaus. E vamos falar também sobre o atraso na compra das vacinas, que o Bolsonaro até hoje jura de pé juntos que não comprou a vacina antes porque não tinha para vender, sendo que é mentira, porque o governo ignorou mais de 50 e-mails enviados pela Pfizer oferecendo a vacina. A Pfizer, que é uma das maiores fabricantes de vacinas do mundo, uma das maiores indústrias mais tecnológicas do mundo. E sabe por que o Bolsonaro recusou a responder os e-mails? Porque ele já estava negociando com o laboratório, né, lá da Índia, comprando uma vacina 1000 vezes mais cara do que estava sendo oferecida pela Pfizer. E aí estava negociando propina, porque queria ganhar $1 em cima de cada dose de vacina. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Enquanto isso, mais de 50 países já começavam a vacinar a sua população. E o Brasil, nada. Nada. E aí, quando o Bolsonaro foi denunciado por esse esquema de corrupção, né, da compra da vacina, a PF concluiu que o Bolsonaro não teve responsabilidade nenhuma, sabe? Logo a PF, que só o Bolsonaro trocou mais o comando da PF do que Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer. O cara conseguiu trocar mais o comando da PF do que todos esses juntos. Qualquer um que ameaçasse investigar o Bolsonaro, ou família, ou alguém ligado a ele ali, rodava. E foi por isso que nada aconteceu com o Bolsonaro nesse esquema de corrupção. Foi por isso. Não foi porque ele é inocente, não. E sabe o que aconteceu com esse atraso da compra das vacinas? Né? Mais de 400 mil pessoas perderam suas vidas. Se a vacinação tivesse começado antes, essas mortes poderiam ter sido evitadas. Mas não foram. Não foram. Porque o Bolsonaro corrupto estava tentando ganhar um dinheirinho em cima da desgraça alheia. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, se hoje eu chamo de gado quem apoia esse genocida, sabe? Isso é o mínimo. Porque eu queria falar muito mais. Muito mais. Mas, infelizmente, eu ainda não tenho condições de pagar uma equipe jurídica. Sabe? Porque se eu tivesse, meu irmão, gado seria o mínimo que eu iria chamar. O mínimo. Então não me venha com essa balela que, tem gente inocente lá, tem gente... Não tem. É tudo farinha do mesmo saco. É tudo farinha do mesmo saco. E eu vou continuar chamando de gado. E uma hora que eu tiver uma condição boa, eu vou começar a chamar de coisa pior. Então, se acostume. Bem, gente, é isso. Eu tô até exaltado que esse assunto, cara, me causa uma raiva tão grande que vocês não têm noção. Mas é isso aí. Um beijo no coração de todos, paz e luz, e até o próximo vídeo. Fui.